Capítulo 31 é o último capítulo de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, esse aí é o último. Você vai no versículo 10, Provérbios, capítulo 31, versículo 10 em diante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa palavra de Deus, toda reverência em nome de Jesus. O tema é, um modelo bíblico a ser seguido. Versículo 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubins. Versículo 11. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe a sua provisão. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Versículo 16. Ela avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha. Versículo 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Versículo 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Versículo 20. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Versículo 24. Ela faz veste de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e de dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Versículo 30 e penúltimo. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Versículo 31. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Então, nós vemos aqui um texto que claramente fala do perfil de uma mulher virtuosa. Ela fala de algumas características e quando eu leio isso aqui, eu lembro de todas as mulheres. Por quê? Na sua maioria, todas as mulheres, e a pregação não é para mulher, eu vou falar já que vai servir para todos nós, mas quando eu leio Provérbios 31, eu vejo ali um perfil de uma mulher e eu lembro do perfil das mulheres que eu conheço, e a mulher tem essa característica, de querer se vestir, se cuidar. Eu às vezes fico olhando, nós homens, a gente acorda, joga uma água no rosto, a mulher vai botar uma maquiagem, a mulher vai fazer uma sobrancelha, a mulher, meu irmão, é tanta coisa que a mulher se preocupa e que a mulher faz. A mulher se preocupa com cordão, a mulher se preocupa com anel, a mulher tem ali os detalhes, o perfume, não que o homem não se preocupe, mas a mulher ela tem aquela coisa de saber qual é o produto que está lá melhor agora no momento, e tem essas coisas que só a mulher tem, e a mulher ela é muito forte. As mulheres têm uma característica muito forte. Só que quando a gente olha para esse texto aqui, não é só sobre mulheres, é sobre um perfil de uma pessoa valorosa, de uma pessoa que entendeu em Deus qual é o valor que ela tem. Então, por isso que hoje o Senhor vai te ensinar a ter um modelo bíblico. A gente vai seguir um modelo da mulher virtuosa. Eu, como homem, eu já aprendi muito com Esther.
A sabedoria de Esther me ensinou. Eu aprendi muito com Noemi e Ruth, a firmeza da nora com a sogra, dela dizer, não, eu estou contigo. Para onde tu for, eu vou também. O teu Deus será o meu Deus. Que menina forte, que menina de posicionamento. A outra meteu o pé e foi embora. Essa tomou essa atitude, o que aconteceu? Ela casou com um camarada lá riquíssimo que mudou a sorte dela e da sogra. Então, quando eu olho isso, eu vejo mulheres de posicionamento e tantas outras mulheres na Bíblia que tiveram uma capacidade tremenda. Então, nós, homens, podemos também modelar mulheres. Modelar aquilo que a Bíblia coloca, às vezes, padrão para um, que pode servir para outro. Então, o que eu quero que você entenda? Pastor, mas eu sou uma pessoa de bem. Só que tem um detalhe. Nós estamos vivendo numa geração onde os valores estão todos corrompidos. Gente, vocês já pararam para pensar na geração como é que está? Existe uma coisa chamada, talvez você ainda não tenha ouvido falar, Ethereum, os Ethereums, pessoas que se identificam como animais. Não sei se a irmã Wanda, hoje a irmã Wanda está aqui, né? Deus te abençoe, muito bom te ver aqui, né? Os Ethereums são pessoas que se acham que são animais. Eu me vejo como um leão. Aí eu fico... Você vai falar comigo... Tem gente assim, tem adulto que se vê como criança, fica no berço tomando uma madeira. Agora nós temos aí os bebês reborns. Sabemos que existe a galera que está pegando a onda para ganhar dinheiro, aí grava vídeo, faz gracinha. Mas tem muita gente com problema emocional que está... Existe um lado espiritual dessas... Não da boneca em si, tá? A boneca não é pecado e tal. Mas o que as pessoas estão fazendo com essas bonecas está abrindo no mundo espiritual um portal para trazer problemas emocionais, psicológicos e espirituais. Que é o mesmo de pessoas que são muito apaixonadas por pet e colocam o pet no lugar do ser humano. Isso cria um problema no mundo espiritual. Mas não vamos entrar nesse assunto. O que eu quero que você entenda é que a gente está vivendo tempos em que as referências estão se perdendo. Referência de pai e mãe. Porque agora a criança já cresce sabendo que pode ter 2 homens pais de uma criança, 2 mulheres mãe. Aí, olha que coisa louca, gente. Por exemplo, a Tami, para você entender, a Tami ela é uma mulher, mas com a característica de homem. Vamos colocar na posição de uma criança vendo isso. Ela é uma mulher, tem tudo de mulher, num corpo de um homem. A mulher, aí vamos supor que ela case com um travesti que é mulher, não, que é homem, mas está vestido de mulher. Quem vai ter o bebê é a mulher, a lésbica. Vocês estão entendendo o negócio, irmão? Aí quem vai gerar é o... Eu tenho um vídeo da mulher explicando para o filho, ela é o homem da relação porque ela é lésbica. Aí ela grávida explicando para a criança, e a criança, você entende? Você vai ter a mamãe, é o papai, não sei o quê, não sei o quê. Você já daqui a 10 anos isso, como é que vai ser? A nova geração já vai crescer na escola tendo 2 pais levando uma criança ou 2 mães, ou uma mãe, um pai que está no corpo do pai, que está no corpo da mãe, que deu a luz e... É uma loucura. Nós estamos perdendo as referências. O último setor, perdemos a referência de credibilidade nos políticos. Às vezes você vê uma empresa top, daqui a pouco você vai descobrir o dono da Casa Bahia, o cara, um bom empresário, mas a vida pessoal dele, misericórdia. O diabo está trabalhando para quebrar todas as referências que o ser humano pode ter, porque o ser humano ele é referencial. Os nossos filhos eles crescem vendo a gente, ele aprende a falar com a nossa fala, ele aprende alguns costumes e trejeitos com o nosso jeito de agir. Tanto é que os nossos filhos, obrigado, eles reproduzem muito daquilo que a gente fala, o jeito, a forma. A criança, se ela passar com um tempo com adultos que falam palavrão, ela aprende, porque nós somos como uma esponja. Então, a Bíblia é maravilhosa porque ela sempre vai ter um padrão para nós. E é sobre isso. É você sempre desejar, porque o mundo está chegando num momento... Eu vi um vídeo em que um rapaz, um senhor, ele passa mal, ele está numa lanchonete, essas lanchonetes que vendem apenas coxinhas, salgadinhos, essas coisas, ele estava assim, e ele começou a passar mal, foi passando mal, e ele caiu. No que ele caiu, as pessoas vinham normalmente comprando, o rapaz do balcão ficou olhando assim, e aí a moça chamou, ele foi atender a moça,
e as pessoas não demoraram, tipo, quase meia hora para socorrer. Eu não sei se acharam que estava bêbado, porque está numa lanchonete. O ser humano está perdendo a referência. O ser humano, as pessoas estão com dificuldade de entender quem são. Hoje, os problemas psicológicos, emocionais estão aumentando. Ansiedade, síndrome do pânico. As pessoas elas não têm mais uma referência. Aí o diabo está conseguindo entrar nas igrejas, que é a última referência de princípios e valores, é a igreja. E ele está entrando nas igrejas. Vai chegar um tempo em que quando alguém falar assim, fulano é pastor, misericórdia. As pessoas vão perder referência de tudo, irmãos. De tudo. O diabo está trabalhando diuturnamente para isso. Na política, quando fala de política, todo mundo bota o pé para trás. Então, se você observar, os líderes, e não é só na igreja, o João de Deus, em todos os lugares, ele está conseguindo quebrar as referências. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu e você temos que estar firmados na palavra, que ela vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, para que não tropece os teus pés, para que você saiba, o mundo está pegando fogo e você sabe exatamente o caminho. É igual o bombeiro, quando ele entra para salvar alguém, ele sabe exatamente a rota. Ele sabe, nós estamos aí já vendo, para colocar aqui as sinalizações, para que as pessoas saibam, num momento de confusão, se houver, a pessoa sabe o caminho que tem que seguir. Quem está entendendo, diga amém. Então, que nesta manhã o Senhor te dê um modelo para você desejar ser esse modelo. Então, o primeiro ponto desse modelo, para que você tenha aí esse modelo bíblico para o cristão seguir, é um modelo de valor. Versículo 10, coloca, por favor, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa. Quando eu falar aqui mulher virtuosa, vamos entender como homem ou mulher. Por quê? Se você vê uma pessoa educada, você pode ser como aquela pessoa. Se você vê uma pessoa que sabe se comunicar, você pode ser como aquela pessoa. É o que nós chamamos aqui de modelar. Então, quando a Bíblia me dá um modelo de mulher de valor, eu posso muito bem pegar aquele modelo, que se está na Bíblia, é um modelo para você usar. A Bíblia, eu já falei que ela é pessoal, o Evangelho é pessoal, você pode botar ali um homem de valor. Só vai mudar uma tarefa ou outra aqui. Mas se você olhar a preocupação... Imagine uma casa. Por que os casamentos têm problemas? Porque a mulher age de uma forma e o cara quer agir de outra forma, ou vice-versa. Se o homem tiver a mesma preocupação que a mulher tem com a casa, com os filhos, vai dar tudo certo. Se os dois se unirem, como a Bíblia diz, em comum acordo, vai dar tudo certo. Há uma conexão que é ligado na terra, ligado no céu. Então, quando eu entendo que uma mulher de valor ou uma mulher virtuosa, eu quero me espelhar nessa mulher para ver o que ela fez para a Bíblia estar chamando ela de virtuosa, de valorosa. Então, vamos lá. Uma mulher de valor ou virtuosa, feliz quem a encontra. Isso aqui é uma coisa muito importante. Será que você é tão bênção que é vantagem para quem te encontra? Para quem passa a ter amizade com você? Ou você é aquela pessoa que a pessoa vem para ter amizade com você, vamos supor ali, o irmão Jefferson, eu vou e Deus faz com que a gente se encontre. E aí eu começo a ter relacionamento com ele e eu desencaminho ele dos caminhos do Senhor. E eu sou aquela pessoa que ensino ele a ser negativo. Eu sou aquela pessoa que critico ele. Eu sou aquela pessoa que sabe, que desvirtua a vida dele do que é o ideal. Foi vantagem o Jefferson me encontrar? Não. Será que você não está sendo essa pessoa? Você tem que se preocupar com isso. Eu quero ser. Usa a minha vida, Senhor, para ser bênção na vida de outras pessoas. Ainda que outras não reconheçam, mas você vai ter o seu padrão de atitude, caráter, conduta e postura. Se eu encontro o irmão Jefferson passa a ser meu amigo, e eu não reconheço ele, e não estou nem aí para a bênção que ele é, a culpa não é dele, a culpa é minha. Agora, se ele for uma desgraça na minha vida, que não é o caso, mas se ele for, a culpa é dele de não estar sendo uma pessoa que se torna uma bênção para mim. Então, a primeira coisa aqui é você estabelecer um modelo de valor. Coloca no teu coração. Eu me recordo que quando eu comecei a minha caminhada,
Eu vi muita coisa ao meu redor de pessoas que tratavam os outros mal, né? Aquela coisa que acontece no ajuntamento de pessoas. E eu falava para Deus, falei, Senhor, me ajuda para que eu faça a diferença, para que toda pessoa que vier falar comigo aqui na minha sala, na época, né, que eu trate bem, que eu fale direito, que eu dê atenção. Às vezes eu até atrasava muito o meu trabalho, né? A pastora tinha que me ajudar às vezes, porque eu parava o que eu estava fazendo para me conectar lá com a dor daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Vocês estão entendendo isso? É você estabelecer o modelo de pessoa que você quer ser. Eu estou na igreja, eu sou ovelha, eu quero ser uma ovelha que ser benção, eu quero só somar, multiplicar, eu quero só ajudar, eu não quero atrapalhar, eu quero fazer a diferença. Se um dia Deus me tirar daquele lugar, quando eu sair, o meu nome vai estar ali em cada canto de coisas que eu ajudei, que eu fiz, que eu contribuí. Pense sobre isso. Construir um legado. A pessoa de valor, ela deixa legado. Comece a pensar assim, qual o legado que eu estou deixando? Qual o modelo de valor que eu estou tendo? Às vezes as pessoas, quando morrem, as pessoas falam, fulano era tão bonzinho, fulano era isso, fulano era aquilo. Mas todo mundo que está ali sabe que não era nada daquilo. Agora, é tão legal quando você vai num sepultamento e aí você ouve, eu me recordo de todos os centenas e milhares de sepultamentos que eu fiz, um me marcou muito. Nesse sentido, né, todos marcam de alguma forma, mas nesse sentido foi a mãe do irmão Sérgio. Gente, primeiro, o ambiente super tranquilo, uma paz, uma coisa absurda. Ela era uma mulher de Deus já, de 1000 anos na igreja, e todo mundo que tomou a palavra falou um testemunho da participação daquela senhora na vida deles. E era algo muito real, não é aquele elogio vazio, ela era uma bênção. Não, todo mundo deu testemunho da diferença que aquela senhorinha fez na vida. Aí vieram casais, vieram pessoas. Foi uma coisa assim linda de ver o que eles falavam de uma pessoa que estava ali. Tipo, ela cumpriu a missão dela e deixou um legado maravilhoso. Eram histórias extraordinárias. E depois vieram os filhos e contaram lá as coisas que ela fez, o quanto ela foi bênção e tal. Então, a primeira coisa, você e eu precisamos nos preocupar com isso. Qual é o seu legado? Qual é a sua contribuição para o mundo? Você não precisa impactar o mundo inteiro, mas os lugares aonde você está, de fazer a diferença, de realmente ser naquela pessoa uma pessoa de valor. E não é valor sobre dinheiro, é valor sobre você realmente só ser bênção, não ser peso, não ser aquela pessoa que está sempre criando confusão, mas aquela pessoa que está apaziguando as confusões, aquela pessoa pacificadora, aquela pessoa que sempre que não está falando mal dos outros, mas está sempre defendendo alguém, ou pelo contrário, dissipando qualquer tipo de falácia. Você assumir uma postura, caráter, personalidade. Você fala, Senhor, é isso que eu quero. Então, aqui nesse texto, nós aprendemos o valor verdadeiro, não baseado em aparência, ou posses ou títulos, mas no caráter dessa mulher. Aqui a Bíblia não diz que ela era rica, milionária, que ela tinha muito dinheiro. Não. A Bíblia vai destacar o caráter dela. Esse princípio é válido tanto para homem quanto para mulher. Pessoas virtuosas são raras e o seu valor é inestimável. Sabe o que significa isso? E realmente, irmãos, a coisa mais difícil que tem é a pessoa ela ter alguma coisa contra você, ou quando eu digo contra você, é uma situação que não está legal. E essa pessoa chegar e te chamar para resolver, não para arrumar confusão, chamar e falar, olha, poxa, isso aqui não está legal, essa atitude aqui, poxa, assim, me explica isso aqui, por que fez assim? E você poder resolver a questão com a pessoa, essa pessoa ela tem um valor tremendo. Quando a pessoa, não, eu tenho um princípio. Eu fiquei sabendo disso e disso, eu vim saber de você se é isso. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Olha que nível isso. Essa pessoa é de um valor, como a Bíblia diz, inestimável. Essa mulher com essa sabedoria, esse homem, é inestimável. Aquela pessoa que entende o processo, que não reluta no sentido de ficar ali sendo extremamente negativa. Esse negócio de ar-condicionado, isso não vai dar certo, não. Para que isso? Tem tanta coisa para fazer. Vamos alimentar os pobres. Sabe quem falou isso? Judas. Judas ele ficou super preocupado quando aquela mulher joga o óleo precioso aos pés de Jesus. Não, isso aí é para dar para os pobres.
por trás, a gente sabia por que ele queria mexer no dinheiro. Então, o que eu quero que você entenda é você olhar para o contexto geral e você falar assim, eu quero fazer a diferença. Eu quero agir diferente, eu quero falar diferente. Se está todo mundo falando isso contra, eu quero ver o que tem a favor e eu quero ser um daqueles que estão indo a favor do processo, se eu entendo que esse processo é bom para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Em um mundo que busca sempre o artificial, meus irmãos, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas não são mais consideradas pelo que elas são, mas pelas curtidas que ela tem. Se a pessoa tem muita curtida, essa pessoa é boa. O profissional tem muita curtida lá, ele é bom. Se a pessoa é famosa, tem até uma série que tem isso. As pessoas vão interagindo, aí na vida real, mas ela o valor dela é pela curtida. Quantas curtidas você tem? Ah, eu tenho 3 mil. E você? Ah, estou com 70 mil. Nossa, você é uma pessoa de valor. Tem uma série que já fala sobre isso. Então, nós estamos numa geração em que as pessoas não estão mais olhando caráter nem personalidade. Então, quem viver assim será uma pessoa inestimável para Deus. E aí o segundo ponto, a pergunta para você é, você tem sido alguém de valor? Ou você é só aquela pessoa que reclama, que dá trabalho, que é o do contra, que é o cri-cri? Não só na igreja, como na sua vida, na sua família, no trabalho. Bota uma coisa, irmãos, é aquilo que eu ensino para vocês. Se você focar na sua vida com Deus, ser a melhor pessoa, o melhor ser humano, o melhor servo, o melhor cristão, o melhor discípulo, a melhor ovelha, se você colocar isso no teu coração, você vai ver só, a sua vida só vai crescer. Você vai encontrar pessoas que sempre vão te abençoar e vão te ajudar no propósito que Deus tem na tua vida. Agora, aquela pessoa que sempre está fazendo parte do problema, que sempre está criticando, que sempre não concorda com nada, que tudo para ela não está bom, e ela é isso, e ela é aquilo, aquela pessoa ela não anda, ela fica patinando assim. Ó. Então, que eu e você sejamos aquela pessoa. E outra coisa, ninguém me elogia, ninguém me honra. Olhe bem as suas atitudes. Mas eu não estou sendo honrado, eu não estou sendo, ninguém está me dando valor. Olha bem as suas atitudes, porque lá no final a gente vai ver que essa mulher, ela é honrada. Ela é, vamos dizer assim, todos falam bem dela. É claro que vai ter quem fale mal, mas contra fatos não há argumentos. Então, o que eu quero que você entenda, a primeira coisa, modela o teu caráter, a tua conduta, a tua postura, principalmente como cristão. É incrível como a gente vê cristãos agindo de uma forma humana e carnal e tendo atitudes semelhantes a uma pessoa do mundo, de falta de caráter, de estar aqui com você. Eu estou aqui com a irmã Vanusa, né? Tem a Vanúzia ali atrás e a Vanusa aqui na frente. E aí eu estou aqui com ela, sorrindo para ela. Eu saio daqui, eu vou falar mal dela para ela. Não gosto dela. Você acredita que tem isso no meio cristão? Sim ou não? Na família tem isso, sim ou não? Que eu e você não sejamos esse. Se eu tiver alguma coisa com a irmã Vanusa, eu vou chamá-la. Irmã Vanusa, essa atitude aqui está gerando isso. Aí quando a irmã Vanusa tem um caráter, uma postura, ela vai entender que aquela palavra é para polir ainda mais o caráter e a postura dela. Vocês estão entendendo? Foi até o exemplo que eu dei aqui da irmã Vanessa, né, domingos atrás, de a gente ir lá e falar, isso aqui não está legal, irmã, não está cantarola aqui, não está legal não. Irmão Carlos, quero dizer para o irmão que o irmão não canta no louvor pelo menos durante os 30 anos, hein? Aqui, tá? Aí o irmão é do meu time, arriscou. É isso aí, a gente joga. O que eu quero que você entenda, o que irmã Tânia? É pior que isso? Misericórdia. Deus nos deu, então, um livramento. Tô brincando. Então, mas eu entendi. Ele quis expressar o amor dele em canções. Pegou? Então, o que eu quero que vocês entendam? Modele que tipo de pessoa, de servo, de ovelha você quer ser. Está na hora de você parar de ser instável. Segundo, um modelo de confiabilidade. O coração do seu marido está, nela confia, e ela só lhe faz bem e não mal. Ou seja, é tão bom uma pessoa que você pode confiar. Confiar no sentido de você saber que se você seguir essa pessoa, é muito ruim você lidar com pessoas que você não sabe quem é essa pessoa. Não vou pedir para você levantar a mão, mas você talvez acabou lidando com pessoas na sua vida que a pessoa não se revela totalmente a você. Você não sabe com quem você está lidando. Ou então você está lidando com a pessoa de um jeito, quando você vai ver a pessoa
parece que a máscara cai. Alguém já passou por isso aqui? Sim ou não? E você descobre que aquela pessoa é bem diferente daquilo. E eu não estou falando de defeito, porque às vezes você vai conviver com a pessoa, você vai ver os defeitos e fala, meu Deus, né? Mas não estou falando de defeito, não. Eu estou falando de caráter e de conduta. Uma coisa que eu aprendi que é muito incrível vamos supor, irmão Carlos e Mantânia estão aqui. Eles são do ministério, são ministros, e eu, por uma razão, eu vou e falo, irmão Carlos e Mantânia, durante um mês vocês não estarão ministrando aqui, eu quero que vocês fiquem um mês no banco. Vamos supor, mas a minha decisão está sendo pelas suas atitudes, no sentido de precisa de tempo para a gente conversar e pensar e rever algumas questões. É incrível como todas as pessoas que passam por esse processo, elas têm a mesma atitude. Existe um pastor, eu não acompanho, o irmão Josias conhece mais, Tiago Brunet, né? Ele fala uma coisa que faz sentido. Ele fala, quer conhecer alguém, confronte essa pessoa. Diga algumas verdades com autoridade, com amor, e fale para ela, repreenda, faça alguma coisa. Essa pessoa, ali naquela reação dela, você vai ver quem ela é. Talvez você vai ouvir coisas que você nunca imaginou ouvir dessa pessoa, que ela estava guardando, e ali a atitude dela vai revelar. E é interessante como o comportamento da pessoa ela vai mudando, igual ao de todo mundo. O mau caráter, a pessoa que não parecia ser mau caráter, quando você repreende os dois, essa daqui que não parecia ser, ela tem a mesma atitude desse daqui. A pessoa muda completamente e tudo aquilo que aquela pessoa dizia que era e que você era, aquela pessoa já diz que você não é e ela deixa de ser e ela muda completamente da água para o vinho. É outra pessoa, você desconhece aquela pessoa. Isso é muito triste. Então, eu estou dizendo isso como uma palavra de alerta para nós, como cristãos, cuidar disso. Porque é muito comum você tá bem com a pessoa que está tudo bem. Mas quando dá um ruim, isso acontece em casamento, isso é um treino para casamento. Casamento é ela me repreender, eu repreender ela, a gente brigar e se entender, desentender, depois entender, sabendo que é melhoria um para o outro. Não é ela brigar comigo hoje e eu mudar o meu coração a respeito dela. Quem está entendendo, diga amém. Caráter, conduta e postura. Eu posso não gostar do que ela falou, mas eu vou avaliar todo o contexto e eu vou entender que ela está do meu lado, nós estamos juntos e que eu preciso rever aquilo que ela está falando para mim, apontando para mim. Imagine, ela me repreende, ela está chateada comigo por atitudes minhas, e aí eu começo, a partir dessa briga que eu tive, eu começo a me afastar do propósito da nossa família. Eu começo a me afastar dela. Eu começo a ficar frio com ela, começo a me afastar dela, começo a chegar tarde em casa, começo a criar todo um cenário só porque ela me repreendeu de algo que, no fundo, eu sei que eu errei. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que faz isso. A pessoa está errada, você repreende a pessoa e a pessoa não tem o caráter de permanecer na mesma postura. A pessoa ela vai mudando, aí você vai descobrindo e vendo quem realmente é aquela pessoa. Então, quando a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, ela fala sobre isso, um modelo de uma mulher que tem uma postura. E aí eu vou para o terceiro ponto. Um modelo de trabalho e diligência. É muito interessante. É comum isso, tá? E aí essa palavra é para alinhamento, para que você coloque no teu coração, como um dia eu coloquei, e eu sou autoridade para falar sobre isso, porque lá atrás aconteceram coisas terríveis e eu coloquei no meu coração que eu não ia mudar a minha postura em relação àquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Podia estar todo mundo não fazendo, eu ia fazer. Podia estar todo mundo negligenciando, eu não ia negligenciar. Podia estar todo mundo morcegando, eu não ia morcegar. E Deus honrou. Então, o que acontece? A pessoa está no ministério. Um exemplo. Está no ministério. Irmã Liliane está coordenando o ministério Viva Saúde. Quero dizer para você que nós estamos fazendo UPA aqui, tá? Eu não estou divulgando para a igreja totalmente, porque é o próprio ministério que está montando lá. A igreja está até ajudando um pouquinho financeiramente, mas a equipe toda do Viva Saúde está fazendo uma salinha lá atrás, linda, e vai ser igual de hospital, toda branquinha. Irmã Wanda, botamos lá na área de serviço um piso branco,
pia branca, os móveis brancos, vai ficar igual UPA, irmão. Vamos dar atendimento aqui. Aí pronto, os irmãos que são hipocondríacos vão vir para cá, fazer fila. Pastor, estou doente. A doutora Liliane vai atender você. É Bezentacil. Lá no posto é dipirona, aqui é Benzetacil. Olha só, aí a irmã Liliane está no ministério. E eu chego para a irmã Liliane e falo, irmã Liliane, dá um tempinho aí, a irmã Débora Stutz vai liderar, a irmã segura aí um pouquinho, tá bom? Com aquela questão que a gente está vendo, né, e tudo mais e tal. Ela servia, que era uma maravilha, ao Senhor, dirigia aqui, pregava aqui. A partir desse momento, ela nem vem mais para a igreja. Ela quase não vem. Quando ela vem, a gente nem vê. Será que ela estava servindo a Deus ou ela estava servindo ao pastor? Será que ela estava sendo cristã porque ela tem caráter e conduta cristã ou porque ela recebeu um cargo na igreja? Precisamos falar sobre isso. Caráter e conduta. Caráter e conduta. Caráter e conduta. Caráter não se muda. Imagine eu, a pastora, eu decidi ter um caráter diante dela como marido, como pai e tal. E aí, a cada coisa que ela faz comigo, eu mudo o meu caráter. Eu mudo a minha personalidade. Eu mudo a minha conduta. Quem aqui, infelizmente, já passou por uma separação, sabe o que é isso. É você estar diante de uma pessoa que, enquanto está tudo bem, essa pessoa está declarando amor para você. Mas quando algo não vai bem, ou você aponta algumas coisas na relação conjugal que não estão legais, aquela pessoa vira outra pessoa, passa a ver você como inimiga, e aquela pessoa que declarou amor agora não declara mais amor, declara talvez ódio, e essa pessoa, ela começa a mudar e fazer isso aqui, ó. Se afastar, aí onde vem, infelizmente, a separação do casal. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você já passou por isso, estabeleça hoje no teu coração, Senhor, eu quero ser essa pessoa que tem um caráter, uma postura como um homem virtuoso ou uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa ou um homem valoroso. Eu quero ter uma postura, eu posso errar, mas vou errar dentro da minha postura. Eu posso falhar com a irmã Vanusa, mas a partir do momento que a irmã Vanusa vier e conversar comigo e a gente se entender e for de verdade em amor, é como o relacionamento de um casal. Vamos recomeçar isso aqui, vamos fazer direito e nunca mais nós vamos errar nesse ponto aqui. Quem está entendendo, diga amém. E esse relacionamento precisa ser na igreja, no teu trabalho. Se você fizer isso, o Senhor vai te abençoar, porque tem as recompensas da pessoa valorosa. O terceiro ponto, que é o trabalho e a diligência. Sabe o que significa isso? Essa mulher de Provérbios era uma mulher que não parava, independente de qualquer coisa, ela fazia a parte dela. Tem pessoas que só fazem a parte dela se tiver tudo certo. Se não tiver tudo certo, ela não faz a parte dela. Parece lógico isso, não é? Mas no reino de Deus não é o ideal. Você tem que aprender a, em qualquer circunstância, em qualquer intempéries, você permanece do mesmo jeito. Por isso que Deus ele é imutável. Vocês estão entendendo isso? Deus ele é imutável. Aconteça o que a gente fizer com Ele, Ele não muda. A gente é infiel, Ele é fiel. A gente desiste, aquele que começou a boa obra não para. Ele permanece, a gente vai, volta e ele permanece amando. O amor dele é incondicional, independente do que... Não condiciona o que você faz. É incondicional. Eu e vocês, como discípulos de Cristo, a gente tem que lutar para ser assim. Não nessa perfeição, mas sabe de uma coisa? Manter um padrão. Tem gente que é dedicado até a página 2. Tem gente que é obediente até a página 2. Tem gente que é educado até a página 2. Tem gente que é disposto até a página 2. Tem gente que é seu amigo até a página 2. Então, quando eu olho para a mulher virtuosa, eu vejo que ela era diligente. Olha aqui, esse trecho destaca pessoas ativas, trabalhadoras, empreendedoras que cuidam da sua casa, do bem-estar de todos. Sabe o que significa isso? A mulher virtuosa, ela se preocupa
Se preocupa com o marido, se preocupa com a casa, se preocupa se a casa está com cheirinho, se a casa está suja. O marido geralmente não tem muito essa preocupação, né? Tá? Reclama de uma coisa ou outra, mas a mulher não. A mulher, você vai receber uma visita. A mulher se preocupa com detalhes. Então você precisa ter essa preocupação também com a sua vida e com o reino de Deus e com a obra de Deus. Ser preocupado e falar, não, eu quero que esteja tudo bem aqui, porque isso reflete o teu caráter, reflete a sua postura. Tem gente que não joga lixo em casa, mas joga lixo na rua. Tem gente que não joga lixo na rua, mas joga lixo na igreja. Tem gente que cuida da casa, zela da casa, quer tudo bonitinho, do bom e do melhor. Mas para o reino de Deus, para a obra de Deus, a pessoa... Então, peraí. Então você tem que avaliar, porque talvez isso não seja um caráter seu, seja um comportamento. E comportamento é variável. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu vejo a mulher virtuosa, eu vejo que ela era diligente. O que eu quero de trabalho para mim, eu quero o trabalho do reino de Deus. Por isso que eu me movimento, eu quero fazer as coisas, eu quero melhorar, eu quero, sabe, mão diligente. A mulher, pode ver que a mulher que realmente ela não para. Ela está lavando uma louça, ela passa um negócio e vai trabalhar, e volta e cuida da criança, e leva a criança para lá. Reparou que a mulher ela tem esse perfil de não parar? Quando eu vejo uma mulher, eu me inspiro em muitas mulheres. Mulher é um bicho forte, irmão. Mulher, no bom sentido, com muito carinho, muito respeito, é um bicho forte. Porque a mulher faz coisa que nós homens não aguentamos. Então, quando eu olho para isso, eu modelo isso e trago isso para a minha vida. Eu me recordo... lembra essa frase que eu ensinei para vocês sobre nós não temos um problema, temos uma situação resolvida? Vamos a ser resolvida? 1, 2, 3. Eu não tenho um problema, eu tenho uma situação... Aprenderam? Sabe quando é que eu aprendi essa frase? Há 30 anos atrás. Sabe como? Estava eu e uma líder, uma mulher líder, uma senhora, e eu admirava a liderança dessa senhora, e a gente estava vindo, tínhamos ido em Acari, na Fábrica da Esperança do pastor Caio Fábio, quando ele ainda era, antes da queda. Caio Fábio. Nós fomos na cidade, na Esperança, lá na Fábrica de Esperança, para pegar um modelo para implantar lá o serviço de ação social. Eu dirigindo a Kombi da igreja o dia inteiro, aquele trânsito horrível, eu estava recém de carteira, irmão, dava umas freadas que o povo ia tudo para frente da Kombi, e eu naquela tribulação, a gente passou o dia inteiro, uma equipe de pessoas, a Kombi cheia e tal. A gente chega na igreja, aí a líder estava aqui, eu estava um pouco aqui atrás, a irmã estava aqui, a senhora, eu aqui, a equipe que foi com a gente aqui. Aí, quando a gente virou a curva da igreja, dentro do quintal da igreja, a gente passou por trás do templo. Quando a gente foi virar no outro corredor para pegar a parte ali da administração, veio uma senhorinha da igreja, uma pessoa da igreja, e essa pessoa ela era muito negativa, reclamona, criticava tudo. Essa senhorinha, essa pessoa é aquela que, quando falaram assim, vai ter a campanha para comprar o estacionamento da igreja, ela falou, eu não tenho carro, não vai ajudar em nada. Entendeu? Diferente das irmãs aqui da igreja. Teve uma irmã que foi a primeira a falar, eu quero ajudar nessa campanha. Uma irmã aqui foi a primeira a doar para o ar-condicionado. E aí essa pessoa falou, ela era bem negativa, ela só vivia brigando com o marido, meu Deus do céu, aquela mulher, ninguém gostava de ficar perto dela. Quando a gente está virando a quina da igreja, ela vem de frente. Aí ela encontra com essa líder, eu logo atrás, aí ela fala, ela deu de cara com a gente cheio de problemas, viemos da Cari, irmão. Acari. Aí ela vem o dia inteiro rodando o Rio de Janeiro. Aí essa mulher deu de cara com a gente. Eu tô com problema, aí tá cheio de problema aí. Aí a líder chegou e falou assim, irmã, calma. A gente está aqui para resolver os problemas. Aí eu pensei, eu? Eu não. Mas aquela frase impactou em mim. Eu falei, cara, ela, irmã, calma. Não tem nenhum problema que não tenha solução. Aí eu só, conte-me mais. Aí ela foi e falou, o que houve, irmã? Qual era o problema? Ela queria vender a balinha dela num lugar e disseram que ela não podia vender naquele lugar, tinha vender no outro lugar. Esse era o problema dela. Depois a gente vinha da Cari. Aí a pessoa falou, irmã, considere resolvido. A irmã vai colocar em tal lugar. Ai, obrigada. Aí eu falei, eu quero ser assim. Eu quero esse modelo. A partir daquele dia, 30 anos atrás, eu estabeleci para mim. Não existe problema. Existem situações
Vocês entenderam? 30 anos atrás, nortei a minha vida esta frase e nortei a vida de muita gente. Tem abençoado a sua vida essa frase, sim ou não? É sobre isso que eu estou pregando. É você pegar um modelo desse e falar, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu finalizo. Modelo de generosidade e misericórdia. Você é generoso? Se eu falar para você assim, você não é bom, você é mau. Não, eu sou muito bom, eu não faço mal a ninguém. Será que o seu modelo, aí, o calor está atrapalhando até a palavra. Sinal, hein? O suor está descendo pelo óculos, não dá para enxergar. Vamos lá, se concentrar aqui. É sinal, a lei dos sinais. O que eu estava falando? Vamos ver se vocês estão ligados. A irmã Wanda fala, irmã Wanda, vai. Será que você é misericordioso? Será que você é bom mesmo? Será que você se preocupa mesmo com o próximo? Ou quando eu falo aqui que esse calor, que estamos no outono, já está terrível, imagine no verão, será que você fala, meu Deus, é isso aí. Meu Deus, me dá condições, Senhor. Me dá condições, eu quero. Aí Deus está sondando o teu coração. Essa mulher, ela era generosa e misericordiosa. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres. Ação social. Será que você traz o seu quilo com amor? Está muito caro. Está muito caro. Ei, Deus te sustenta com as coisas caras? Deus está te dando condições, mesmo estando as coisas caras? O café está caro, mas Deus não está te sustentando? Por que a gente não pode dar 1 quilo, 2 quilos para sustentar alguém que está precisando? É sobre isso. É eu estabelecer no meu coração ser bom, ajudar. Não é ser bobo, é ser bom. Tem que fazer o ajuste. E aí, generosidade. E por fim, modelo de confiança e dignidade. Ah, irmãos, aqui eu fecho. A verdadeira força está em andar com Deus e na dignidade e na sabedoria. As pessoas, elas falam que elas têm caráter, que elas são dignas, até a página 2. Até você realmente ter um confronto com essa pessoa. Até realmente você cobrar essa pessoa. E aí você vê, às vezes, a pessoa mau caráter. Por isso que Davi teve uma posição de postura e de caráter diante de Saul. Saul todo errado. Saul confrontava Davi, queria matar Davi, que é o ápice do confronto. Imagine alguém te confrontar ao ponto de querer te matar. Você vê que Davi não mudou o coração dele. E Davi teve a oportunidade de prejudicar Saul, até matá-lo. Que ele arranca um pedaço da capa e mostra, ó, eu tive você pertinho de mim. Mas eu tenho um caráter, eu tenho um princípio, eu tenho honra. Então é sobre isso. Então, que eu e você, nesta manhã, possamos decidir em Deus, estabelecer que tipo de cristão, que tipo de homem, que tipo de esposo, que tipo de amigo, que tipo de amiga você quer ser. Amigo para falar, te elogiar, você vai ter 1 milhão. Às vezes você está feio, você vai falar que você está bonita, para te agradar. Agora, amigo para te falar a verdade, para falar onde você precisa mudar, você tem que ter muito caráter, muita postura, muita conduta, muita personalidade para valorizar quem realmente te confronta. O maior caráter de alguém está demonstrado quando essa pessoa é exposta a uma situação que vai literalmente mexer com a tua estrutura. E você olhar e você falar, eu quero melhorar como ser humano, então eu estou aberto a isso. Eu vou ter um coração ensinável. Então que nesta manhã você decida ser como essa mulher, que tinha o valor dela pelas atitudes que nós lemos aqui. Diligente, fazia as coisas dela. A Bíblia não fala, no final fala que o marido e os filhos a honravam. Esse é um modelo de quem teme ao Senhor. É um modelo de quem realmente se preocupa com a postura que está tendo diante de Deus e diante das pessoas. E quando eu falo isso, não é que você não vai errar. Não é sobre erro. É sobre como você se sente diante de uma situação. Eu coloquei no meu coração, irmãos, é um princípio, eu estabeleci diante de palavras como essa,
de que eu fico olhando aqui, ó, irmão Marcos, irmã Vanusa, irmã Tânia, eu vou falar de quem está aqui na frente, irmão Carlos. Eu coloquei no meu coração de que no que depender de mim, e não é porque eu sou bom não, irmão, que eu sou treteiro. Eu não sou bom. Eu sou o sanguinho de Gripino, de Zezefa, misturou e deu uma bomba aqui dentro. Eu sou colérico. Mas eu coloquei uma coisa no meu coração, que aí é princípios. Eu nunca quero entrar em litígio com a irmã Vanusa e com o irmão Marcos. Nunca eu quero que parta de mim eu te magoar, te entristecer, te aborrecer. Não, eu não quero. Eu quero que a gente caminhe junto até o fim. Assim eu estabeleci com ela, assim eu estabeleço com todas as pessoas que me relacionam. Só que aí você esbarra com pessoas que não pararam para pensar. Quando eu conheci a pastora, nós dois, a gente não sabia o que era personalidade. Personalidade. Como era ter personalidade. Aí a gente, na época, foi tentar descobrir o que era ter personalidade, para a gente ter a nossa personalidade. Acredita nisso? Nós não sabíamos o que era personalidade. E a gente foi aprender a ter personalidade. Que dirá caráter? Nós aprendemos juntos, né? Desde o namoro, o que é personalidade e o que é caráter. Tem gente que está com 10, 30, 40, 50 anos de evangelho ou de idade e não sabe o que é caráter. Então, a irmã Vanusa, jamais eu quero. Mas nesta caminhada eu posso magoá-la. Eu posso entristecê-la. Eu posso falar uma coisa que vai machucar o coraçãozinho dela, que ela está numa fase triste, aí eu falei um negócio, eu magoei. Mas ela tem que ter o caráter de entender que eu não fiz por mal. Então eu vou falar com o pastor que eu estou triste. Mas quando eu for falar com o pastor, eu não vou falar para arrumar confusão com o pastor, para acabar minha amizade com o pastor. Eu vou falar com ele, pastor, eu amo a sua vida, o senhor me magoou com uma palavra. Eu falei, mano, mas eu nem imaginei. Porque naquele dia eu estava na TPM e aí eu recebi mal aquela palavra e fiquei com raiva. Mano, me perdoe em nome de Jesus, não foi essa a minha intenção, me dá um abraço e está tudo certo. E ela sai dali feliz da vida porque nós não quebramos a ponte um com o outro. Quem está entendendo, diga amém. É sobre isso, o caráter cristão. Aquele jovem rico, ele quebrou a ponte com Jesus na hora. Quando Jesus confrontou ele, ele quebrou a ponte. Então, em nome de Jesus, decida ter um caráter ao ponto de, se alguém te magoar, te entristecer, te aborrecer, fizer alguma coisa, você ir lá e esclarecer com a pessoa, mas não para arrumar confusão, mas para resolver essa questão. Quem está entendendo, diga amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês, perguntas retóricas que, para ficar na sua mente, você vai responder na sua vida. Primeiro, você tem sido alguém de valor? Qual o valor que você tem? Em Deus eu tenho valor. Não, você vive com seres humanos. Não adianta você querer ser bom com Deus. A Bíblia diz que se você não amar o próximo, que é o segundo maior mandamento, você não se conectar com o próximo. Então, que tipo de modelo você está sendo? Com o seu cônjuge, com a sua família, com a sua igreja, no seu trabalho? Você tem o caráter de Cristo? Pense sobre isso. Pense também, você tem gerado confiança nas pessoas à sua volta? E quando eu falo de confiança, é se a pessoa desconfia de você ou não. É sobre as suas atitudes. É sobre a sua postura. Porque a pessoa que não tratou isso, ela fica desconfiando de todo mundo. Eu já tive casos que pessoas chegaram para cá, essa pessoa era promíscua. Essa pessoa tinha uma vida como eu tive, uma vida lá fora. Quando eu digo promíscua, é uma vida lá fora. E Deus tratou, e essa pessoa veio porque Deus trouxe, mas ela encontrou no líder um homem de Deus, um homem que procura ser sério, um homem que procura falar a verdade, viver a verdade, e essa pessoa que nunca queria entrar numa igreja se encantou, não só com a igreja, como com a figura dos líderes, modelo de casamento, modelo de família, modelo como cristão, modelo como líder, de não querer se enfiar com coisas erradas. E isso encantou a vida dele, dessa pessoa. Mas depois de um tempo, quando essa pessoa cresceu espiritualmente, ela já começou a colocar em xeque as coisas que eu faço. Desconfiar de uma coisa, de outra, mas não é sobre mim, porque eu continuo sendo o mesmo. Mas aquela pessoa tem dentro dela. Isso é uma coisa que eu quero te ensinar.
É duro o que eu vou dizer para você, mas eu aprendi, fui confrontado por Deus sobre isso. Aquilo que a gente reflete nas pessoas é o que está muito dentro de nós. Se você desconfia muito, dentro de você precisa ser tratado isso. Porque talvez você fez coisas que hoje faz você desconfiar de todo mundo. Aprenda a ter uma postura. Se você declarou que eu sou uma bênção e que você vê em mim, vê na pastora, vê na igreja a bênção, como que depois essa bênção já não é mais bênção e agora nós não somos? Nós mudamos. Quando, na verdade, se você observar em todas essas pessoas, quem muda é a pessoa. É o coração da pessoa. Vocês já conversaram com pessoas em que essa pessoa era uma bênção com você, essa pessoa era maravilhosa com você, e você vai conversar com essa pessoa em um momento de crise, isso acontece infelizmente nos casamentos, e você conversa com a pessoa e você vê outra pessoa. A pessoa mudou o coração, a Bíblia fala isso, mudou o coração. Em nome de Jesus, o Senhor quer que você mantenha, estabeleça hoje um caráter, uma postura. Para o Senhor, me ensina, eu quero ser como a mulher virtuosa de Provérbios 31. Até como homem, eu quero ser e ter essas qualidades dessa mulher. De tudo que eu fizer, eu vou trabalhar com o melhor que eu tenho por mim e por vocês. Eu vou fazer, eu vou ser diligente como essa mulher. Eu quero bem para a minha vida, eu quero bem para a vida de vocês. Eu me estabeleci isso. Eu quero seguir isso até o fim da minha vida, que Deus me ajude, te ajude também a estabelecer isso. Que tipo de cristão você está sendo? Que tipo de pai você está sendo? Que tipo de marido? Que tipo de namorado? Que tipo de noivo? Que tipo de noiva? Que tipo de mulher? Que tipo de homem você está sendo? Tem homem e mulher que são imaturos, são homens que são, sabe, parece que não tem nem convicção da masculinidade. Seja homem, seja mulher. Eu amo pessoas que resolvem as coisas, que vai, ó, pastor, isso, tá assim, assim. Ó, o que nós podemos fazer aqui? E vai lá e resolve, e faz. E se está alguma coisa incomodando, vai lá e fala, mas fala para ajudar e para resolver. Não é para dar piti, nem mimimi, nem embora, e ficar nhenhenhenhenhenhen. Não há condições mais, não há tempo para isso. Deus fez uma obra tão grande na nossa vida. Eu quero, não sei se você quer, ser como essa mulher virtuosa. Se você deseja ser como essa mulher virtuosa, diga amém. Repita comigo assim: Senhor meu Deus, debaixo desta palavra, pelo modelo de Provérbios 31, no exemplo desta mulher, eu desejo ter os mesmos atributos da mulher virtuosa. Me ensina, Senhor, a ter um caráter, uma conduta, uma postura, uma personalidade inabalável. Amém. Eu quero orar pela sua vida que tem esse problema, que tem essa dificuldade, que tem essa situação que pode ser resolvida hoje. Sabe, tem hora que você está bem com a pessoa, tem hora que você está mal, tem hora que você está amando, tem hora que você está odiando. Isso é problema de caráter e de personalidade. Tem hora, e não estou falando de você ficar aborrecida, você pode ficar aborrecida, mas você precisa entender que você, até depois falar, fulano, me perdoe, porque eu estava aborrecido, e aí por isso eu falei isso, mas você sabe que eu não sou assim. E aí você conserta. Mas quando você mantém aquilo, as pessoas começam a achar que você se acha cheio de caráter, mas as pessoas vão te achar, infelizmente, uma pessoa sem caráter. Então, que em nome de Jesus, essa palavra primeiro corte em mim. Ela sirva primeiro para mim e depois recaia sobre vocês. E aqueles que quiserem, aceitarem, vão ter a partir de hoje um caráter transformado, uma postura transformada. E que esta postura, primeiramente, seja diante de Deus. Eu estou na igreja, eu faço o que eu faço por Deus. Amo os meus pastores, mas eu estou fazendo para Deus. Senhor, não deixa que nada mude. Meus irmãos, se eu falar para vocês, se eu falasse para vocês o que eu vi e o que eu vivi de situações ao meu redor, de que o meu caráter poderia ser mudado, vocês iam se entristecer. Mas eu estabeleci. E aí eu fecho com essa chave. A graça da garça. Repete comigo. A graça da garça. De novo. Fala assim para mim. Vamos ver se você tem fé, mesmo sem conhecer. Senhor, me dá a graça da garça. Sabe o que significa a graça da garça?
A garça é aquela ave que tem a perninha fininha, fica dentro da lama, mas aqui em cima as penugem são branquinhas. A graça da garça é você ter a capacidade de andar na lama, mas suas vestes permanecerem limpas e brancas. Amém? Então não deixa esse tempo te corromper, não deixa ninguém na igreja te corromper, nem no trabalho. Você que é homem, cuidado com o papinho de homem que fez, que aconteceu. Ei, você pode estar na lama, mas não suje as suas vestes. Isso é caráter. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Quero chamar a pastora aqui, por favor. Isso. Nós vamos orar por eles, tá bom? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque entendemos que o Senhor espera de nós. Se veio essa palavra é porque o Senhor está querendo, está mesmo cobrando de nós ainda mais postura, ainda mais caráter, ainda mais conduta, ainda mais personalidade, mas não aquela personalidade que nós entendemos que é a nossa. Nós queremos ter o caráter de Cristo, queremos ter a mente de Cristo, queremos ter a graça da garça. De mesmo em meio a tantas coisas erradas, a gente não se contaminar e manter as nossas vestes limpas. Que este comportamento, esta postura de cada um de nós, através da tua palavra, assim como essa mulher virtuosa, nós queremos expandir para o nosso meio cristão, dentro da nossa igreja, queremos expandir para a nossa família, ainda que hajam tretas na família, brigas, contendas, não queremos participar disso, queremos fazer a diferença, queremos, Senhor, manter uma postura, não queremos ter um espírito abalável ou instável, queremos ter um espírito inabalável, não queremos ter uma mente dividida, que uma hora é uma pessoa, outra hora é outra, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Não permita, Senhor, nos dê uma centralidade, nos ajuda, Senhor, na nossa conduta com os nossos irmãos, nos ajuda, Senhor, como líderes, a nossa conduta. Sabemos que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós queremos que o Senhor continue cuidando de nós, para que não venhamos a cair, Senhor, em situações ruins, situações erradas, e que venhamos pecar contra os nossos irmãos. Nos ajuda na nossa comunhão como igreja, nos ajuda na nossa comunhão como irmãos, nos ajuda na nossa comunhão com familiares, nos ensina, Senhor, nos dá um caráter ao ponto de a gente não comentar nada que vá trazer um transtorno na família, que não vá trazer um transtorno na igreja, que não vá trazer um transtorno no nosso trabalho, que vá nos prejudicar por uma fala, por uma atitude, por uma ação, por uma falta de conduta ou caráter. Alinha em nós o caráter de Cristo, bota em nós a mente de Cristo. E é no nome dele que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você sente um minuto, por favor, um minuto, prometo. Eu não poderia deixar encerrar o culto sem agradecer a Deus. Nós fizemos 23 anos de casados, né? Já, obviamente, dei um presente para ela, um carro, né? Eu lavei o meu carro e falei, Paula, estou com um carro novo. Mas fizemos aniversário de casamento, ela fez aniversário, dia 14 de maio, e também nós tivemos o Dia das Mães. Então, hoje, Paula, agora é minha vez, irmãos. Eu quero declarar, ela falou que não precisa cantar, não. Eu quero só declarar para você, inclusive, quando eu olho para você, nós nos ensinamos, né? E você, através das suas mudanças, da sua postura, aquilo que a gente sempre conversa, né? Eu tive que mudar muito, porque eu via em você um modelo de alguém que estava constantemente querendo mudar, querendo melhorar, querendo evoluir. E aí você me ajudou a fazer isso, e eu aprendi com você, e eu te ensinei, você aprendeu comigo, e hoje eu tenho orgulho, como a gente falou lá atrás, há 30 anos que eu falei, né? Está escrito lá, que um dia eu teria orgulho de você. E hoje esse dia chegou. Eu louvo a Deus, porque hoje nós temos aí uma igreja, e me deixa muito feliz que não sou eu a figura principal, que as pessoas só me amam e me honram, mas eu fico muito feliz por ver, e eu quero agradecer a Deus também. Pois é, ela falou que vocês amam mais ela, tá vendo? Mas eu fico muito feliz porque eu vejo senhoras chamando ela de senhora. Eu vejo o carinho, o amor que vocês têm com ela. Então, isso que vocês estão fazendo é a expressão de Deus na vida de vocês, honrando ela como mulher, como esposa. Te agradeço todas as vezes, como falou o irmão Carlos, que você não desistiu. Quando eu quis desistir, que você não desistiu. Por isso que eu falo que mulher é forte.
né? E principalmente por você estar ao meu lado, como ajudadora. Literalmente ao lado, fica assim. Assim, ó. Do ladinho mesmo, né? Não é atrás, também não é na frente, mas é do lado. Então, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor renove as tuas forças, blinde a sua saúde, porque eu sei que o ministério não é fácil, e eu sei que por ser o vaso mais fraco, né? Como a Bíblia diz, você acaba pegando um peso maior ou sofrendo um pouco mais, passando por algumas situações, mas eu quero que o Senhor continue blindando a tua mente, o teu coração, a tua alma, o teu corpo, que nenhum mal chegue à tua vida e que tudo que porventura venha de peso sobre você, eu quero estar do teu lado para suportar o peso do ministério, o peso da família, o peso do relacionamento, mas se a gente estiver juntos e o Senhor for conosco, faremos grandes coisas em nome de Jesus, tá bom? Então, nesse momento, eu quero pedir para entrar aí, por favor. A igreja se reuniu e nós compramos alguns presentes para você, tá bom? Então, eu quero dizer que os presentes que ela vai receber agora são vocês que deram, tá bom? Por favor, isso. Da igreja. E, irmãos, olha o que deu para comprar aí com aquele negocinho, hein? Olha que bênção. Uma salva de palmas ao Senhor. O presente do Ministério de Mulheres. Isso, obrigado, irmã Marisol. Ministério de Mulheres. Isso. Quero agradecer a cada um de vocês que puderam, né, contribuir para que a gente pudesse honrar. Porque, gente, vocês nos conhecem. A gente nem fica divulgando. Entra a arte ali porque é uma questão de honrar. A gente não fica aqui pedindo nada a ninguém, nem lembra aniversário dos nossos filhos, nem nosso. A gente não é dado ao presente. Mas existe uma coisa chamada honra. Quem honra, honra. Então, ela merece essa honra. Eu considero, irmãos, que eu preciso, como pastor, ser amado, ser respeitado, mas eu reconheço que se não fosse por ela, vocês não estariam diante do pastor que vocês têm hoje. Então, eu peço que essa honra que vocês me dão, que vocês também deem a ela como vocês dão, e porque vocês fortalecendo ela e honrando ela, eu fico feliz e me sinto honrado. Aqui não há disputa, aqui não há eu sou pastor, a honra tem que ser minha. Eu prefiro que ela ganhe toda a honra se for necessário, porque eu sou pastor, Deus já me levantou, eu já sou líder. Então, para ela, precisa desse carinho, desse amor. Então, eu agradeço a vocês, em nome de Jesus, por esse carinho e que vocês recebam todo o amor e todo o carinho que vocês deram a ela. E não podia deixar de faltar, por favor, entra aí para a gente bater o parabéns para a irmãzinha que fez 15 anos semana passada. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 15 anos. Sim, rapidinho para a gente. Meio minuto, prometo, né? Dizer para vocês que eu não esperava por algo não é verdade, né? Eu estou mal acostumada, eu sempre espero alguma coisa, né? Pelo carinho que vocês têm comigo. Mas eu confesso para vocês que eu penso assim, eu não vou me emocionar, mas todo ano é diferente. Porque eu sinto o amor de Deus renovado todos os anos através da vida de vocês. E no dia do meu aniversário, eu recebi vários áudios de carinho e um amigo meu de 25 anos, que é o irmão Seide, como vocês já sabem, ele falou assim para mim, Paula, é muito lindo ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu te conheci uma menina, quando o irmão Seite, né, o Seite, o meu amigo, me conheceu, eu tinha 16 anos. E já se passaram aí o quê? Uns 23, 24, não, os 25 anos, porque só de casada são 23. E ele falou, é lindo ver o que Deus tem feito na sua vida, né? A esposa que você se tornou, a mãe que você se tornou, e hoje a pastora que você se tornou, porque eu sou pastora dele também. E o pastor havia me falado exatamente isso. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês e eu sou resultado do amor e da graça de Deus derramados sobre a minha vida todos os dias. E o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? E eu digo para vocês no altar, eu vou continuar entregando a minha vida. Eu amo vocês e eu sou grata, né?
né? Claro, é muito bom ganhar presente, gente. Olha, eu estou ostentando, né? Eu não vou mentir, é muito bom. Mas mais importante do que o presente é o carinho e a presença de vocês na minha vida. Eu amo vocês, eu amo você, que a gente continue em Deus sendo esse casal de verdade. Tem dia que a gente tem as tretas, tem dia que eu pego no pé dele, que ele fica aborrecido, porque eu digo, quem ama, cuida. Então, você é aquela pessoa que vai falar, não come besteira, faz isso, faz atividade física, não é hora de fazer atendimento, mas isso é amor, é o cuidado de Deus aos nossos filhos, né? Vocês são herança do Senhor na minha vida. Biel e Laura, né? Vocês são os meus maiores presentes abaixo de Deus, junto com seu pai, e que em Deus a gente continue vivendo essa verdade e que eu continue sendo a pastora de vocês, porque o meu maior ministério, o meu ministério começa na minha casa. Eu amo vocês, gratidão pela vida, pelo carinho e também pelos presentes que eu recebi. Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Gratidão por você ficar até agora. Isso, vai. Tira a foto no automático aí, porque eu preciso abençoar. Vamos estender as nossas mãos, a pastora, vamos lá. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça, essa graça que nos alcançou, seja sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, planos, projetos, sobre a sua postura que você está decidindo tomar diante do seu Deus a cada culto neste lugar. Que estas bênçãos sejam sobre o ministério de ensino Palavra Viva, em especial sobre a vida da pastora, que o Senhor a renove a cada dia. E que estas bênçãos poderosas te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Gratidão também pela vida da irmã Wanda, que está ali, né? Ela foi a pessoa que acreditou no ministério, no nosso chamado, e graças a ela, uma mulher, estamos aqui, né? E esse endereço, né, se transformou realidade as orações que ela fazia, que esse lugar fosse um lugar onde pessoas fossem salvas e vidas fossem alcançadas. Através dela, hoje existe também o Ministério de Ensino Palavra Viva. Nossa, salva de palmas pela vida da irmã Wanda. Deus te abençoe. Sempre uma mulher, né? Hoje à noite, Deus tem uma palavra